Olá a todos! Vamos à segunda parte das explicações ministradas durante as aulas nos simuladores PET Colorado e Tinkercad. Na primeira parte, finalizamos com as explicações sobre circuito, tensão e corrente elétrica. Relembrando que a tensão é o empurrão necessário para produzir uma corrente elétrica que percorrerá um circuito produzindo um efeito luminoso numa lâmpada ou fazendo funcionar um aparelho. Vamos começar com as novidades. O aparelho ou o receptor dessa corrente produzirá seu efeito com uma determinada potência. Essa potência é medida em watts, cujo símbolo é um W. Não entraremos em detalhes, mas saiba que é a partir deste valor que nossas contas de luz são calculadas. Nosso consumo de energia é medido em kWh. Explicamos de forma abrangente os conceitos no vídeo 1, mas agora vamos especificar algumas coisas. Existem dois tipos de tensão e corrente. A tensão e corrente contínua, que foi a base de nossas explicações no primeiro vídeo, e a tensão e corrente alternada. A contínua é aquela que vemos em pilhas e baterias em geral. É aquela em que a corrente circula no sentido das cargas negativas, indo na direção das cargas positivas, voltando à sua origem. Lembram? Agora, para explicar a alternada, é necessário nos reportarmos à sua origem. De onde ela vem? Quando perguntamos aos alunos, as respostas são tomada, interruptor, transformador dos postes, e na medida que vamos nos afastando chegamos às usinas. No nosso caso, as usinas hidrelétricas. É incrível, mas fios, ímãs e o movimento das hélices que são impulsionadas pela força d'água geram a eletricidade. Explicando melhor, os ímãs possuem polos que são norte e sul. Vamos pensar nesses polos, sem entrarmos em detalhes, como o norte corresponde ao positivo e o sul em negativo. Agora, vamos pensar nas mesmas propriedades de atração e repulsão que vimos no vídeo 1 com as cargas elétricas nos polos magnéticos dos ímãs, ou seja, polos iguais se repelem e polos diferentes se aproximam. O que alguns senhores descobriram num passado bem distante é que se girarmos um ímã diante de um enrolado de fios, as cargas do fio se afastavam ou se aproximavam diante da proximidade ou distanciamento dos polos dos ímãs. Não entendeu? Vamos lá! Na medida em que o polo norte do ímã se aproximava do enrolado de fios, as cargas positivas do fio se afastavam e as negativas se aproximavam, seguindo o que já mencionamos de atração e repulsão. Daí temos a geração de uma corrente elétrica, já que os elétrons ou cargas negativas se movimentam. Porém, na época da descoberta, o giro lento do ímã fazia com que a lâmpada ficasse piscando. Para resolver o problema, descobriram um meio de fazer o ímã girar com velocidade tal que nossos olhos não perceberiam o piscar das lâmpadas. Essa velocidade no Brasil é de 60 vezes por segundo. Sim, eu disse por segundo. Pronto. Tensão e corrente alternada descobertas. Importante. Seu celular e a maioria dos aparelhos eletrônicos trabalha com corrente contínua. Daí fica uma pergunta no ar. Se da tomada sair corrente alternada, como carregamos nossos celulares, a partir dela? Os celulares não trabalham com corrente contínua? Ocorre que seu carregador tem uma caixinha que transforma a energia alternada em contínua, e assim é com computadores, notebooks, TVs, rádios, entre outros. Essa transformação pode ocorrer dentro do aparelho, por isso não vemos em alguns a caixinha como nos carregadores de celulares. Veja na descrição dos carregadores que temos as palavras input ou entrada e output ou saída. Veremos na entrada a tensão da rede elétrica, 127 volts, só que o V terá um símbolo sobre ele que corresponde à tensão alternada e na saída o símbolo sobre o V corresponde à tensão contínua. Importante! Na corrente alternada as cargas elétricas negativas fluem de um lado para outro, porém, você deve saber que denominamos o lado negativo de fase e onde temos o positivo é chamado de neutro. Nossa! Pensando bem, as pessoas que descobriram isso, lá atrás, sem a tecnologia que temos hoje, eram muito inteligentes. Bom, essa foi a parte 2 de nossas explicações. Na próxima vamos trabalhar um pouco mais com o Tinkercad e acrescentar outros elementos, assim como fizemos nas aulas. Até breve!